essa casa ocupou todos os ladrilhos do terreno que eu escolhi. Oiê, aqui é a Lee Sims e hoje eu vim construir uma casa que não tem quintal, não tem jardim, ela é uma casa que ocupa todo o terreno escolhido. Sim, ela só não ocupa a parte toda de fato do terreno, porque não tem como você colocar a parede no extremo do terreno. Mas toda a parte que dá pra botar a parede foi utilizada pra fazer essa casa. Gente, que estresse que foi. Mas deu certo, vocês vão conferir agora como que ficou. Pra fazer essa casa, eu não cheguei ali, peguei um lote 20 por 15 básico, pequeno, tranquilo. Eu fui no chat de GPT e pedi pra ele escolher um lote de The Sims 4. E ele escolheu um lote 30 por 20. Que eu acho que é um tamanho até que ok, mas quando eu fui ver o tamanho do terreno, minha gente, eu fiquei... Gente, que loucura! Ele é enorme. Pelo menos pra fazer uma casa que ocupa todo ele. Então, literalmente, ficou uma mansão com 4 quartos. Não sei quantos banheiros, tem um monte de coisa. Eu fiz até um pequeno cinema e vocês vão ver que ficou muito bonitinha, mas assim, gente, muito grande. Mas vamos lá conferir como foi que ficou. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber todos os conteúdos que eu posto por aqui. E não esquece de comentar aqui o que você quer ver aqui no canal, os títulos de vídeo, quais conteúdos você quer que eu traga relacionados a The Sims, que eu vou postar o máximo que eu puder. Agora vamos lá, de fato, conferir como ficou essa casa. Gente, essa casa ela ficou tão grande que eu acelerei ela ainda mais um pouquinho pra conseguir ficar um vídeo de um tamanho bom, porque tava com 23 minutos e aí eu reduzi pra 14 minutos, porque ficou muito, muito grande. Eu vou tentar colocar aqui na tela o print, o vídeo do chat GPT escolhendo, né, o lote 20 por 30. E aí, quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque é um tamanho muito bacana de lote, já tinha feito várias construções de um lote de 30 por 20, mas construir no terreno todo eu nunca tinha feito. E eu confesso pra vocês que dá pra entender por que não. Gente, é muito difícil. Enfim, essa casa, ela tem muitos cômodos. Eu comecei pela parte do hall de entrada, porque óbvio que ia ter um hall de entrada, gente, mas é óbvio que ia ter, porque tinha que aproveitar o máximo de espaços possíveis. E aí eu comecei pensando em um quarto principal, o quarto da filha, um quarto de bebê, e eu pensei também em uma academia e um escritório, só que depois eu percebi que eu não queria fazer uma academia, então eu fiz um quarto de hóspedes, tipo, a avó vem visitar, a tia, alguma coisa assim, tem um quarto para ficar. Então, se você planejar uma estadia para um sim adulto, ou adolescente, ou jovem adulto, tem espaço, tá? Além disso, essa casa eu tava achando ela muito aberta na parte da sala. E aí eu fiz um traçado no meio, para que de um lado ficasse a sala de jantar e cozinha, e do outro lado, no corredor ali, mais dos quartos, eu fizesse uma área de cinema. O que é essa área de cinema? É uma TV mega grande com os sofás. Não é muito, oh meu Deus, cinema. Mas, gente, preenche um bom espaço, tá? Então, assim, por isso que eu coloquei. Porque eu queria que preenchesse o máximo de espaços possíveis. Porque é muito grande, gente. 30 por 20 é um lote muito grande pra fazer uma casa que tome todo ele. Então, eu fiz o hall de entrada, gostei muito. E aí, eu segui nessa vibe de madeira clara e azul. Confesso pra vocês que é algo que tá dentro da minha zona de conforto. E é por isso que eu escolhi. Porque ia ser mais fácil pra mim, pra eu conseguir fazer. Então, por isso que nós temos essa casa nesse estilo, assim, mais moderno. E com essas cores um pouco madeira clara e azul. Também fiz o banheiro, porque esse banheiro ele vai ser usado pra visita, né? Pro quarto de visitas. Ele é bem distante do quarto de visitas. Mas eu não queria que fosse uma suíte, não. Os 3 quartos dos moradores da casa, que é o quarto principal, esse que eu tô fazendo, e o quarto de bebê, todos têm banheiro no quarto, porque tem espaço pra isso. Mas como antes o quarto de visitas ia ser uma academia, já não tinha espaço pra pôr banheiro. Então, pra também não dar todo o luxo ali pra visita, né, pra não se sentir em casa demais e não demorar muito tempo pra ir embora, eu botei o banheiro fora. Então, é um banheiro com bastante, assim, bem equipado, mas que tá um pouco distante. Então, a visita ela vai ter que aí ter um trabalhinho pra chegar até o banheiro. E aí, eu fui pro primeiro quarto. Gente, o primeiro quarto eu fiz com um pacote luxo moderno, principalmente, mas algumas coisas não. E eu comecei esquecendo que ia ter o banheiro. Depois foi que eu lembrei. Inclusive, esse banheiro ficou muito luxuoso mesmo, assim, muito bonito. E os tons do quarto são basicamente rosa.
porque é uma cor que tem um luxo moderno, então acho que ia ficar muito bacana. Me perdoem pela tossidinha. Então eu acho que ia ficar muito bacana. E aí eu achei que ornou super bem. No quarto tem espaço para TV, tem espaço para armário, tem o espaço da cama, o espaço da penteadeira e tem o banheiro também, né? Que é super bem equipado, tanto com chuveiro quanto com banheira. O que pra mim ficou sensacional. E tudo nesse tomzinho mais de rosa, gente, porque eu super imagino uma patricinha morando nesse quarto. Imagino sim, justamente porque é uma casa muito moderna e tudo mais, de pessoas ricas, porque pra pagar essa casa tem que ser rico, que eu acho que essa casa ficou com mais de 100 mil simoleons. Eu acho que eu nunca olho o valor, mas essa casa eu olhei, gente, mais de 1.000 simoleons, com certeza, justamente por causa do tamanho e da quantidade de cômodos. Fiz aí o quarto principal, é um quarto que tem as cores, vibe da casa, então, né, não é muito destoante, e tem a parte de armários, a cama e uma TV. Negócio bem simples. Fiz também o banheiro. Nesse banheiro específico não tem chuveiro e banheira. Tem banheira com chuveiro juntos, né? Que é bem famoso lá nos Estados Unidos. Eu não entendo porque, gente, eu não gosto. Mas tá aí pra os sims usarem, assim, bem bonitinho. Um quarto super funcional, não é muito grande e não tem muitas coisas de escritório, porque nós vamos ter um escritório aí. E aí vamos pro quarto do bebê. Gente, fiz um tonzinho de amarelo. Acho super fofo. E essa luz que tá em cima do berço, ela é do Vida do Ensino Médio. Eu pensei, poxa, será que isso vai ficar funcional? Fica, tá? Porque eu faço o tour dessa casa. Essa casa tem tour. E ficou muito bacana, acho que ficou muito princesa, mas sem ficar caricato, aquela princesa castelo, sabe? Ficou uma princesa moderna. Então, achei que ficou muito bom. E até com berço, eu acho que dá pra usar. Se dá pra usar até com cama, imagina com berço, né? Então, assim, super tranquilo. Esse quarto, ele ficou bem grande pra um quarto de bebê. Mas, assim, eu gostei bastante. E aí, pra fazer um estilo diferente, eu fiz aquela parede diagonal com o lugarzinho de trocar a fralda. O bebê recém-nascido não precisa trocar a fralda no trocador, mas conforme ele for crescendo, precisa, né? Não necessariamente, mas a jogabilidade é interessante. Então, por isso que eu coloquei. E aí, depois de colocar várias decoraçõezinhas de bebê no quarto, eu fui pro banheiro do bebê, gente. No banheiro, eu fiz um banheiro pra um bebê. Então, ele tem banheira, que é onde o bebê precisa tomar banho, e não tem vaso sanitário de adulto, tem o troninho, porque é pra um bebê. Coloquei ali algumas coisinhas na pia, né? E coloquei espelho, um cestinho e só. Mas é um banheiro usável para um bebê, que era o meu foco. Depois do quarto do bebê, nós vamos pro quarto da visita. Esse quarto eu peguei um tonzinho assim de rosa. Eu acho que ele ficou muito bonito. Eu acho que o meu quarto favorito, ele teria grande chance se não fosse lá o do luxo moderno, gente, porque aquele pacote de luxo moderno eu acho bem lindo. Mas se não fosse aquele, seria esse. Porque, ou ele ou de bebê, porque assim, eu achei que ficou muito bom. Tem cama, tem cômoda, tem espelho, tem uma área ali pra você se sentar. Caso você não queira ficar nem em companhia das outras pessoas, nem quiser ficar deitado, você pode pegar um livro, sentar ali pra ler e tudo mais, super tranquilo. Então eu gostei bastante. Terminado o quarto das visitas, vamos para o escritório, gente. É escritório / biblioteca. Quando eu tava fazendo isso daí, nossa, que bacana, consegui encaixar tudo bem, etc. Porque com as estantes de livro, não dá pra você encaixar uma bem perto da outra, a não ser que você use cheat, como eu não uso, então eu não sabia como fazer isso. Fiz tudo mais. Gente, quando eu coloquei a poltrona parecia gigantesca perto desses estantes. Eu fiquei, nossa senhora, que coisa horrível. Mas se você distancia um pouco a sua tela, aí dá pra colocar, mas eu acabei não colocando. Coloquei só um centrinho ali com os tapetes e eu enchi de livro nas prateleiras, porque se eu não me engano as prateleiras por si só, pelo menos essas que eu coloquei, não tem como você tirar livros, mas com os bloquinhos de livro que eu coloquei tem. Então, deu tudo certo. E aí, para o escritório, eu coloquei 2 mesas com o computador mais caro que tem, inquebrável, inclusive. Eu acho ele meio feio, confesso para vocês, mas nesse tomzinho de amarelo eu acho que deu para levar. E aí, eu coloquei ele. Coloquei 2 mesas com várias decorações e eles, basicamente. Não tem muito mais. Como o corredor, gente, tem muitas áreas, eu tive que quebrar a cabeça para ver o que eu ia colocar em cada um dessas paredes desse corredor. Então, uns tem quadros, outros tem estantes, outras têm espelhos, outras têm lugarzinho, um sofazinho pra sentar. Mas esse povo senta muito, né, Isabela? Tem muito espaço pra eles, tem muito sofazinho, né, pra eles relaxarem, porque não tem o que botar. Então,
fiz, né, todas essas coisas nas paredes e fui pra parte do cinema. Gente, esta TV é gigantesca, tem um áudio muito bom, ele é de excelentíssima qualidade. Coloquei dois sofazinhos ali e fiz um cinema. Não é um cinema caricato, com poltronas, como a gente tem o cinema tradicional de shopping, mas é um cinema caseiro, onde você pode sentar com a sua família e determinar essa sala como sala de cinema. Tanto que eu ponho algumas bancadas de cozinha com pipoqueira, sorveteira, para que realmente fique um ambiente de filme. Então eu achei que ficou muito bom. Agora vamos para a parte da sala. Nesta parede aí que fica na sala, eu coloquei uma área de café. Acho que ficou muito interessante. Você recebe uma visita ali na sua sala de estar, já dá para servir um cafezinho. Acho que ficou bem interessante. E aí eu faço a sala de estar. Essa casa demorou muito para ser feita, porque ela é muito grande, tem muitos cômodos, mas no final das contas eu acho que o resultado dela ficou muito bom. Ficou melhor do que eu esperava, o que já é muito bom, o que eu considero já muito interessante. Fiz ali a sala bem básica, só com o que é necessário mesmo, porque tem muitas outras coisas na casa que dá pra, né, você fazer dentro dessa casa. Fiz também a sala de jantar. Eu não costumo usar essa cadeira de vidro, mas eu usei dessa vez e gostei, eu acho. E coloquei ali um espelho do outro lado para fazer uma decoração. A mesa e a cadeira são de vidro, eu achei que ficou bom. Coloquei agora as bancadas da cozinha e nessa casa, gente, eu enchi com o kit novo de cozinha. Enchi mesmo, assim, tipo, muita coisa mesmo. Acho que o máximo que eu podia, porque eu achei que ficou muito fofinho e combinou muito bem. É uma cozinha real, de uma casa real, então eu acho que realmente tem que ter muita baguncinha mesmo. Mas tem o que é mais importante. Pia, geladeira e o fogão. E eu fiz até um detalhe no tapete. Acho que vocês perceberam, né? Coloquei um tapete diferente do outro, de cada cor. Achei que ficou muito bom. Nessa parede, como não tinha nada, eu fiquei pensando o que eu vou botar, Resolvi colocar prateleira. Gente, eu coloquei essa prateleira, vocês vão ver, ela veio nova, tem um dos últimos kits. E eu achei que ficou legal para ficar parecendo uma despensa. Me contem aqui o que é que vocês acharam. Eu gostei bastante. E aí eu coloquei algumas coisinhas nessas prateleiras que vieram, mais externas, para fazer uma decoraçãozinha aí final, que eu gostei bastante. Agora vamos para a parte externa da casa, né, que é para colocar tudo que vai na parte externa. Eu comecei fazendo as plataformas de teto. Eu escolhi fazer plataforma. Na verdade, eu sempre faço essas plataformas assim um pouco mais diferentes, porque de tamanho, porque eu acho que dá um pouco mais de dinamismo para casa, para ela não ficar a mesma coisa e etc. Eu acho que dá um efeito visual mais interessante para casa. E coloquei plantinha também, gente, para casa também não ficar jogada. Ela ocupa todo o lote? Ocupa. Mas quando você olha de fora, as plantas elas dão todo um detalhe especial, porque elas meio que unem o terreno externo com o seu próprio terreno. Então eu acho que fica assim bem interessante fazer um bom jogo de plantinhas ali. E eu coloquei plantinhas um pouco mais modernas, justamente para combinar com a vibe da casa, que é um pouco mais moderna também. Fiz também um jogo ali de cores usando o azul, já que dentro da casa é azul, do lado de fora eu também quis usar o azul. E agora vamos para o tour. Eu acho que essa casa ficou muito bonita, tá? Ela deu muito trabalho pra fazer e tem vezes que eu olho pra ela e penso, cara, eu repeti tanto nas decorações, mas é que ela é muito grande, gente, não tem muita... Chega um momento que não tem mais o que colocar. Mesmo assim, eu acho que ela ficou boa, tá? Eu estou orgulhosa, sim. Eu gosto muito quando eu faço uma casa que eu olho e penso, poxa, eu moraria aí. Esse é o parâmetro de todo mundo? Não é. Mas se eu conseguir fazer uma casa que pelo menos eu moraria, então acho que dá pra usar, né? Acho que tá bacana, né? Então, eu gosto quando eu gosto da casa, porque, sabe, pelo menos o aconchego de saber que eu moraria aí já é o suficiente pra mim. Então, passei pelo hall de entrada, pela sala, eu não sei se eu passei pelo banheiro já, mas se não passei, vou passar. Passei pela sala de jantar, pela cozinha, pelo escritório, super bonito. Aí vamos agora para o corredor dos quartos. O corredor dos quartos eu quis fazer esse esquema aí para que ele ficasse um pouco mais discreto, para que as pessoas que cheguem na casa não deem de cara com portas de quarto. Queria que fosse realmente algo mais assim intimista. Essa casa não é muito intimista, né, porque ela é muito grande, mas eu fiz de tudo para que ficasse mais intimista. Tanto que tem o hall para que você receba, se você quiser, já no hall, ou que vá direto para a sala, mas que não tenha visão da porta dos quartos, porque aí você também não fica tão exposto. Passei pelo quarto da adolescente, né, jovem adulta,
Fui agora pro quarto principal, que todos têm um banheiro, mas esse é o quarto principal, né? O quarto dos pais, digamos assim, com o banheiro. Gostei muito desse banheiro. Esse chuveiro é um dos melhores, então seu sim recupera bem rápido a higiene. Fui agora pro quarto do bebê, que ficou fofíssimo, gente, fofíssimo. Amei muito. E aí eu fui pra aí, justamente pra ver a jogabilidade, dá tranquilamente pra você mexer no bebê ali. Uma privadinha, né, um troninho fofinho. E vamos agora pro último quarto, que é o quarto de visitas, o quarto de quem vai ficar em estadia na sua casa. Também muito bonitinho, muito fofinho e super usável. É um quarto que eu gostei, tá? Não, ele nem estava planejado no início, mas eu gostei bastante.